De volta com os donos da bola e de volta com a polêmica sobre o jogador Anelka. E a gente tem que falar mesmo, porque o torcedor quer entender, quer saber, quer ter a transparência da história e nosso compromisso aqui com a informação. A maior contratação do ano pelo Atlético não vem mais. O francês Nicolas Anelka não será jogador do Galo. Segundo a diretoria, o prazo dado pelo clube para a apresentação do jogador terminou nesta segunda, quando o atleta viajou para participar de uma conferência da juventude no Kuwait, sem avisar o clube. Acompanhe como foi essa novela na reportagem da bela Gisele Ramos. O fim de uma novela que nem começou. Nós já tínhamos um pré-contrato, um termo de compromisso assinado pelo agente dele, que é o Christian Casini, que assinou nesse documento de um contrato até dezembro de 2015. O Anelka falou com o Ronaldinho, que estava tudo ok, que ele tinha tido um problema, que o passaporte dele estava retido, e demos a ele a data limite de ontem, que ele teria que apresentar em Belo Horizonte ontem, porque nós gostaríamos de inscrevê-lo e que ele cumprisse os jogos de suspensão que ele tinha aqui enquanto ele ia. Hoje, nós recebemos um e-mail do Christian Casini, onde o Anelka, que se tornou um atleta muçulmano, estaria no Kuwait participando de um encontro de jovens do dia 14 ao dia 17, e que só poderia estar em Belo Horizonte a partir do dia 19. Hoje, pela manhã, eu reuni com o presidente. Eu acho que a grandeza do Atlético é muito maior do que a do Anelka, e nós definimos que o contrato dele, o termo de compromisso, está cancelado. O Atlético desistiu da contratação do atacante. Nicolas Anelka seria uma das opções do técnico Paulo Autuori para a sequência da Libertadores. Há 9 dias, a notícia da chegada do atleta francês deixou torcedores e jogadores animados. Acho que é uma boa contratação aí, né? Porque porque ainda está carente de banco de reserva. Eu acho que ele vem aí para acrescentar muito ao elenco do Atlético. O currículo é bom, mas tem que mostrar que joga. O reforço que a gente precisava, né? E agora é só alegria. Mais um jogador importantíssimo, né? Um jogador que sou fã também, né? Gostava de jogar com ele no videogame, assim como o Ronaldinho. Toda essa expectativa foi criada depois que o próprio presidente do Atlético anunciou nesta rede social a contratação do jogador. E foi nesse mesmo site que o assunto virou piada. Os rivais cruzeirenses não perdoaram. Alguns atleticanos até entraram na brincadeira. Mas para o Atlético o assunto é sério. O clube estuda se vai tomar alguma providência jurídica contra o jogador e seus agentes. Temos um documento assinado pelo Anelka, mostrando que o procurador é o Christian Casini, e não vamos esperar dia 19. Ele tinha a obrigação de nos confirmar que teria esse evento, que é um evento muçulmano, e que o convite era do Emir, que era o rei do Kuwait, e que ele não poderia abrir mão. E só fomos comunicados disso ontem. Eu nunca falei com vocês no caso do Anelka, porque eu comecei a pressentir que ele não respeita ninguém, que ele é um atleta que acha que está acima do Deus dele, muçulmano. Vamos fazer a denúncia contra o Christian, contra o Cláudio, que são os representantes autorizados por ele. Sem um acerto com o francês, Eduardo Maluf garantiu que não vai contratar outro jogador para o lugar do atacante. Anelka, aqui a gente promoveu um encontro desse também, viu? E o que o Atlético tem que fazer numa situação dessa, para ficar a coisa clara? Pega essa proposta, esse pré-contrato, isso que o Anelka assinou, está aqui, ó, digitalizado, para todo mundo poder ver, para todo mundo poder ter a ideia do que aconteceu. Tem que trazer isso, mostrar a transparência. E quem também não podia ter faltado dessa novela é ele, um dos principais personagens. Tuitou hoje o presidente Alexandre Calil. Cadê o Twitter dele aí? Tá na tela. Olha lá, Alexandre Calil foi hoje de manhã
A história do Anelka é realmente fantástica. Envolve o empresário francês, o empresário brasileiro, o irmão dele, passagens, assinaturas e comissões. Essa novela vai render ainda muito. Tem que mostrar esse contrato. E essa parte das comissões, trazer... que você perguntou. Não, ele virou e falou que não teve, ele disse até o Robson falando o seguinte, que ainda bem que não teve isso, porque seria mais um fator. Que teve. Não, ele teve ali o acerto. Mas pelo que ele fala, não houve o pagamento. Teve a passagem que você teve o gasto. Agora, Cadu, depois de ver tudo isso, você viu a Anelka. Tá vendo aí o torcedor, a insatisfação? Sua opinião deu uma mudada, você tá meio refletindo. Como é que você tá considerando essa novela? Não, eu já tinha visto tudo isso antes do programa, eu só não tinha acompanhado o vídeo do Anelka, porque eu fiquei surpreso com o tom do vídeo, a convicção que ele fala, mas ainda fico com a opinião de que o Atlético está certo e penso... E o tom do Robson, que falou com a gente, o agente do jogador? Foi forte, né? Você até interrompeu uma hora para falar palavras fortes. O cara, como um representante do Anelka, que ele mesmo falar daquela forma do jogador francês, chamando de mau caráter, quer dizer, o próprio representante tratando o jogador francês dessa forma. Eu acho que agora, para não ficar dúvidas, o Atlético tem mesmo que pegar o contrato, mostrar. Transparência sempre é legal, né? Sempre a torcida merece isso, para mostrar para o público, para a imprensa. Só que eu acho que, repito, não foi mico do ano, que o Atlético fez as coisas certas e que o Anelka não cumpriu com a palavra. Para mim, passa por aí. E aí tem gente isso aí claro, também, né? E tem gente que anuncia com muito menos. Tem gente que anuncia só de conversar com o cara no telefone e falar, vem. Você lembra bem do caso? Não teve um jogador uma vez que apresentou aqui em Minas, ele apresentou, vestiu a camisa, de tarde ele estava em outro clube? Não teve um caso desse? Tem vários. Mancuso, o próprio João Carlos, zagueiro da seleção brasileira, que foi pro Corinthians, ele se apresentou um dia no Atlético, no dia no Cruzeiro. O pessoal se lembra do próprio Gilberto Silva, ídolo do Atlético, que ele estava sendo contratado pelo Cruzeiro, quase assinou o contrato, foi parar no Atlético. São várias e várias histórias, e pelo mundo do futebol, na primeira vez, óbvio, quando ele nem tinha saído pro exterior ainda, enfim. Saindo do América. Saindo do América. Então, essas situações, elas acontecem. E óbvio que a gente está falando aqui de gente muito experiente, muito correta. O Maluf é um cara super experiente nessas negociações internacionais. O Calil também, de tudo que ele vem fazendo à frente do Atlético. Então, eu acho que não teve essa história de, nossa, tuitou antes da hora. Não teve nada disso. É porque eles acreditaram numa situação de um jogador que não teve caráter para segurar o momento da história que aconteceu. Agora, cabe ao Atlético, diante de todos os questionamentos que estão sendo feitos, mostrar até porque ele vai ter que levar essa documentação para a FIFA. E vamos explicar por que o Atlético queria ele aqui na segunda-feira? Porque o Atlético, ele tem 5 jogos para cumprir de suspensão. Isso foi o que foi imposto pela FIFA, o Anelka. O que o Atlético queria? O Atlético queria que ele chegasse e já contasse o jogo do Campeonato Brasileiro do final de semana, os 2 jogos da Libertadores, a inscrição o outro da punição que ele teria que cumprir. Exatamente, ele seria inscrito e aí em 14, 15 dias ele teria os 5 jogos cumpridos. E aí ele estaria livre para a próxima fase da Libertadores. Ou seja, o Atlético planejou tudo. O Atlético não é maluco de planejar uma situação dessa. E o Atlético enviou um documento jurídico dizendo que poderia ser feito dessa forma e que em 14 dias ele estaria livre. Esse documento foi levado pelo irmão dele para o Anelka, que estava em Londres no momento, para que ele visse que ele teria condições de vir com o parecer jurídico de que ele poderia aqui cumprir essa suspensão. Então, gente, o Atlético fez tudo da forma como tinha que ser feito. Se ele, agora está dizendo, eu não vi, eu não sabia, como não sabia? Se o irmão dele foi quem levou isso, se toda essa tratação jurídica até da suspensão dele foi feita pelo Atlético. Então, quer dizer, tudo tá... Aí é para mostrar como que o cara sai do seu limite. Eu não me surpreendi porque a história, o histórico dele como profissional. Mas o Atlético fez tudo correto. A gente tem o conhecimento dele não ser exatamente um profissional sério em todas as ocasiões, mas mesmo assim ainda surpreende um pouco, porque você ainda acredita, não é possível que o cara vai ser... Não vai dar uma dentro, né? Não vai fazer uma coisa tão errada assim, de não cumprir com a palavra. Agora, outra coisa, a FIFA tem umas coisas muito estranhas, né? O cara toma uma punição de 5 jogos. De 2 uma, se considerou o gesto dele antissemita, tem que ser muito maior a punição. Se não considerou, não tem que ser punição nenhuma. Fica um meio termo, assim, dá uma punição do cara mais ou menos, 5 jogos e tal. Quer dizer, é doideira. E olha, você não confia no Anelka, você não confia no Anelka, mas eu confio no Brasil. Quando a gente vai falar de carro zero, você comprar um carro zero, a gente tem que falar do consórcio nacional Chevrolet Brasil. Nesse eu confio. O carro zerinho sai por menos de R$14 por dia. Isso mesmo, menos de R$14 por dia. Você pode começar o ano com um carro zero.
Ligue agora, 3003-4443. Vou repetir, 3003-4443. E o ponto continua pulando. Toda a linha Chevrolet com garantia de fábrica é só com o Brasil. Ligue e consulte. Os melhores consultores do Brasil vão te atender. 3003-4443. E ligando, comprando agora o seu consórcio, você concorre a R$25 mil por semana durante todo o seu plano. Isso resolve a sua vida e da sua família. Ligue agora, 3003-4443. Seu Chevrolet por parcelas de R$ 407 é só aqui. Liga agora e veja como realizar seu sonho de comprar um Chevrolet zero. 3003-4443. Essa é a oportunidade de você conquistar tranquilidade, ficar bonito num carro zero. A Dimara vai ficar mais bonita ainda. O Cadu num carro zero. Aí que vai. Cadu, respeita a Isabela. Segura a onda, hein? E você ainda concorrendo a R$25 mil por semana. Já pensou naquele Camaro amarelo? E às vezes você fica com dúvida. Ah, eu tenho um carro zero, e aí? Nem adianta ir lá. Não! Leve seu carro zero, ele vai ser avaliado e, dependendo, isso pode te ajudar muito na hora de você adquirir o consórcio Um Brasil. É mole ou não é? Ligue então, obtenha todas as informações. Não espere ficar andando de ônibus, de táxi. No final das contas, não é legal. Pegue, adquira seu carro, seu Chevrolet, por menos de R$14 por dia. É só na Um Brasil. Ligue agora, 3003-4443. E voltando a falar do Cruzeiro, a gente fala também do Henrique, ele que jogou muita bola no Clássico. E também o que muda dessa possível entrada do Mike na lateral direita. O que o Henrique prefere? Mike, Ceará, como é que ele gosta? Vamos ouvir? O meu posicionamento no time ele está sendo mais como contenção, né? Ajudando mais a defesa. O Lucas Silva ele está saindo mais para o jogo, eu estou desarmando mais e o Lucas está saindo mais, porque é a característica. Eu estou jogando mais como primeiro volante, mas a gente tem, sempre que jogou de segundo volante, sabe, tem a noção de sair com qualidade na hora certa. Então acho que se for essa opção do Mike jogar, a gente sempre está cobrindo os laterais, o volante sempre dá essa contenção para eles, essa ajuda. Eu acho que vai mudar por isso. Eu acho que eu já estou ficando mais centralizado, mais ajudando a defesa e dou mais liberdade para o Lucas, porque ele também tem muita qualidade para sair. Cadu, o Henrique falou que ele prefere. E você, Mike ou Ceará, num jogo que o Cruzeiro precisa vencer, fazer gols, e hoje o torcedor vai em campo dar todo apoio. Sua opinião, Ceará ou Mike? Os dois são bons jogadores, mas eu prefiro o Mike porque ele é mais diferente, ele dribla, ele é um jogador que sai do comum. Então acho que ele pode agregar mais que o Ceará ao time. A Dimara vai falar, eu prefiro o Léo. Não, Dimara, nós estamos falando da lateral direita. Ele já jogou ali. Como é que é? Ele já jogou ali. Ele já jogou ali, mas hoje é Mike ou Ceará? Quem que você prefere? O momento é do Mike, né? Ceará é bonitinho, mas o momento Mike... é do Mike ser ofensivo, esse Cruzeiro ofensivo, até porque é o que o Henrique falou ali. Você tem o Lucas Silva e tem o Henrique ali. O Lucas também vai um pouco mais à frente. O Henrique dá até essa liberdade por entender que o Lucas Silva tem essa qualidade, né? Então, acho que é esse time ofensivo que a gente quer ver no Mineirão. E o momento é do Mike. Você tem que aproveitar o momento do jogador. Aquilo que ele pode trazer efetivamente para um time que precisa fazer gols em casa e não levar. E acho que nesse momento a postura é do Mike. Sim ou não? Porque está acabando o tempo. É um jogo de paciência, Cadu? Sim. Dimara, sim ou não? Sim, o Libertadores é sempre paciência. Você vê que era sim ou não, ela já começa a falar. Mulher fala que é uma beleza. Gente, assim, nesse embalo de vitória, Cruzeiro com o torcedor apoiando, um jogo difícil, um jogo cascudo, mas o Cruzeiro lutando para seguir adiante na Libertadores. Amanhã você vai saber tudo que aconteceu nesse jogaço. E tem mais Anelka, tem mais Galo amanhã nos Donos da Bola. Valeu, galera. Forte abraço. Até amanhã.